Hoje eu vou falar de um livro de um autor que eu já falei aqui, O Erro de Descartes, que é do Antônio Damasio, e hoje eu vou trazer um novo livro dele com um título bastante instigante, que é Sentir e Saber. Então, como vocês sabem, né, quem já ouviu minha outra resenha sobre ele, sobre o Antônio Damasio, ele é um neurocientista português que vive na Califórnia. Ele é um grande pesquisador e, além disso, ele escreve muito bem. Então, seus livros, apesar de terem alguns textos que descrevem fisiologia, né, de maneira mais técnica, tem um certo grau de complexidade, os livros são muito gostosos de ler. Bom, tenho muita coisa para falar sobre sentir e saber. O título me ganhou, né? Por isso que eu comecei a ler esse livro e me encantei. Então, na primeira parte, ele fala sobre o que é ser. Então, durante o livro, ele fala o que é ser, sentir e saber, sobre o ponto de vista de toda essa interação que de fato acontece. Então, o nosso pensar não está na mente, o nosso sentir não está no coração ou no corpo. É tudo, né, uma evolução e tudo intrinsecamente ligado e conectado. Então, quando ele começa a falar sobre sentir, né, que é a primeira palavra do título do livro, ele diz que é a etapa funcional mais básica, que está presente em todas as formas de vida. Então, todas as formas de vida sentem. Usar a mente, né, que é o saber, é a etapa seguinte, e requer para isso um sistema nervoso e a criação de representações e imagens, né, que é o componente crítico da mente. Então, eu não tinha parado para pensar como as imagens, como a gente registra tudo de forma imagética, né? E a gente aciona dessa maneira também. E o uso da mente abre o caminho para a gente ir para os sentimentos e para a consciência. Então, a gente, né, o ser com a mente, ele consegue ter um ímpeto muito maior em sentir, né? Ou seja, a mente, a consciência e o raciocínio criativo, eles não são explicados somente pelo sistema nervoso. Então, por isso que é sentir e saber, ele fala isso no livro todo. Ele fala muito do papel do corpo no sentimento, né? Então, o que o corpo traz para o casamento com o sistema nervoso é sua inteligência biológica fundamental, a competência não explícita que governa a vida atendendo às demandas da homeostase, que é o equilíbrio, né, do organismo, que se expressa na forma de sentimento. O sentimento só se expressa com o sistema nervoso, mas ele não altera essa realidade. Então, e o que o sistema nervoso traz para o casamento com o corpo é a possibilidade de tornar o conhecimento explícito, construindo esses padrões espaciais de imagens que a gente tem, tão importantes para depois evoluir para o nosso raciocínio, para a gente resgatar para o nosso raciocínio. Então, nossa natureza humana, ela está recheada, né, de conhecimento explícito, de inteligência explícita e não explícita, do uso do sentimento e da razão, de forma muito combinada. Bom, ele fala também sobre os 3 estágios, né, consecutivos do ser, sentir e saber. Por exemplo, as bactérias, elas não têm pensamento, elas não têm tomada de decisão consciente, né? Eles são os organismos mais simples, mas eles sentem obstáculos ou qualquer obstáculo que surjam no caminho deles, eles se adaptam, né? A gente sabe disso. Bom, ainda falando sobre o conteúdo da mente, dizendo que ela é manipulável, ou seja, nós, os proprietários dos padrões dessas imagens que a gente vai registrando pela nossa experiência de vida, podemos mentalmente cortá-los, a gente corta esses padrões, a gente rearranja quando a gente tenta resolver um problema, né? Então a gente vai tentando, vai criando padrões e isso se chama raciocínio, né? Esse processo de manipulação das experiências que a gente tem a ver com raciocínio. Bom, esses padrões mentais são as imagens. Bom, o sentir não é o mesmo que estar consciente e não requer uma mente. Eu quero falar agora um pouco sobre os sentimentos, aliás, muito sobre os sentimentos, tá? Os sentimentos proporcionam aos organismos as experiências da própria vida. É a avaliação graduada do seu êxito relativo na vida que se manifesta. Então, ela pode ser agradável, pode ser desagradável, pode ser leve, pode ser intensa.
Então, o ser e o sentir estão estruturados. Quando eles estão finalmente estruturados, o ser e o sentir, é que a gente vai sustentar o saber, né? A sapiência do saber. Então, os sentimentos, né, nos fornecem o conhecimento da vida dentro do nosso organismo, dos nossos órgãos internos. E isso faz que o nosso conhecimento seja consciente. Então, esse é o processo central. E a gente fica muito distraído pelo saber e a gente não entende que o sentir, que o sentimento é fundamental para o saber. É fundamental. Porque o saber, ele é formado pelos nossos sistemas sensoriais mais a nossa memória. O resgate dos padrões, né? Esses mapas mentais, as imagens, né? Eles são criados por essas informações sensoriais que são abundantes na nossa mente. Então, apenas a operação coordenada dos 3 tipos de processamento, ser, sentir e saber, permite que todas essas imagens que estão na nossa mente sejam conectadas ao nosso organismo, que literalmente se refiram a ele e que sejam situadas dentro dele, que é a nossa consciência, a nossa experiência. Só assim, né, com essa combinação desses 3, que a nossa experiência começa a ser gravada na nossa memória. Então, os organismos dotados de sentimento e consciência são capazes de manter uma história, de resgatar, de registrar. E a gente tem daí 2 tipos de inteligência, né? A explícita e a recoberta, não explícita, que tem as bactérias e os seres unicelulares, eles resolvem os problemas simples do dia a dia sem consciência. E a gente tem nossa inteligência mais explícita porque nós temos nossos padrões imagéticos, nossos sentimentos e nossa consciência. Apesar de que sentir não é o mesmo que estar consciente e não requer uma mente, já que as bactérias, as plantas sentem, né? Inclusive as plantas, elas respondem a anestésicos. Então, vocês terem uma noção, né? Bom, os sentimentos, gente, eles são sempre informativos e eles estão sempre relacionados ao que sentimos no interior, né? Então, eles conseguem, como eles fazem parte, eles estão nas nossas entranhas, nas nossas vísceras, eles conseguem nos manipular totalmente, porque eles são a gente, eles são o que somos, eles são de casa. E a gente, uma classificação que nem sempre todo mundo fica claro para todo mundo, o que são emoções e o que são sentimentos. Então, vou começar com sentimentos. Então, sentimentos são fenômenos mentais que acompanham e derivam de vários estados de homeostase do organismo, do nosso corpo, que podem ser primários, como fome, dor, prazer, sede, ou provocados por emoções, medo, raiva, alegria. E emoções são coleção de ações internas involuntárias, que ocorrem em conjunto, né? Eu tenho uma expressão facial, palpitação, né? Desencadeado por eventos perceptuais, por coisas que o nosso organismo percebe e desencadeia emoções. E essas emoções podem desencadear sentimentos, assim como questões viscerais como fome, dor, também desencadeiam, são sentimentos também, tá? Bom, eles se fundem, né? Os sentimentos se fundem a todos os nossos eventos, porque eles têm um diálogo profundo com o nosso ser inteiro, nosso corpo e nosso sistema nervoso. Então, lado direito, mente, coração, gente, nós somos únicos, né? E os sentimentos, como os sentimentos mandam na gente, né? Eles dão para a mente um incentivo para agir de acordo com o sinal, positivo ou negativo de sua mensagem. O sentimento sempre tem uma conotação positiva ou negativa. E eles são quanti, eles são quali também, né? Por exemplo, a dor da vergonha social é equiparada a uma dor de um câncer em estágio avançado, um câncer agressivo, e a admiração social a um prazer orgástico. E os sentimentos, de novo, gente, ele fala muito de sentimentos, é muito importante, né? Ele quer desmistificar mesmo, é mente mais corpo. E depois, mais pro final do livro, ele fala um monte sobre o que é consciência, é muito interessante fisiologicamente e tal. E é importante deixar bem claro que uma mente é consciente quando os sentimentos estão presentes e o sujeito é identificado. Escolhas morais, criatividade e cultura humana são concebíveis apenas à luz da consciência.
Uau! Gente, então sentir e saber as origens da consciência que mostram, né, por que nós somos o que somos, que cada um de nós é do jeito que é, e essa interação tão profunda de ser, sentir e saber. Como dentro de cada um de nós, isso tudo está muito bem interligado, então a gente não consegue separar quem somos, do que sentimos e do que sabemos. Então tudo está absolutamente interrelacionado e é muito interessante. Aqui ele traz vários exemplos, várias situações e explicações mais técnicas. Então é um livro, eu falo muito sobre livros de negócios, né? Mas a gente entender o nosso comportamento, a nossa consciência, por que sentimos, fazemos e agimos do jeito que fazemos, do jeito que agimos, tem a ver com a vida, né? E a gente não consegue separar isso no nosso dia a dia pessoal e profissional. Então, espero que vocês curtam e sugiro que vocês vejam também o resumo que eu fiz do outro livro dele, do Antônio Damasio, que é O Erro de Descartes. Muito bom também. Vocês vão encontrar por aqui, lá um dos primeiros que eu fiz. Muito obrigada. Se você curtiu, eu peço que você siga o canal, ative o sininho para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu vou postar aqui, tá bom? E deixe seu comentário também, me faz feliz saber se você está curtindo, o que você está curtindo ou não. Até mais.